pessoal, boa tarde. Obrigada pela essa oportunidade. A gente está aqui hoje batendo mais esse papo. Hoje a gente vai estar falando a respeito da leucemia, né? A gente tem aí como mês de fevereiro, o mês amarelo, né? Onde a gente vai estar trabalhando um pouco a respeito dessa doença. E a gente vai estar aqui, nesse caso, hoje, falando mais a respeito da prevenção, o que é a doença. A gente não vai estar falando relacionado a tratamento. Então, a leucemia, ela é um tipo de câncer que afeta, né, as nossas células brancas do sangue, geralmente de origem desconhecida. É uma enfermidade que se desenvolve na medula óssea, parte do corpo que produz as nossas células sanguíneas. Um organismo com leucemia, ela produz exageradamente certo tipo de glóbulos brancos, chamados blastos, que é as nossas células jovens, que substituem as células sanguíneas normais. Então, vocês observam aqui, né, está mostrando aqui na nossa medula óssea, aonde que é produzido, né, esses glóbulos e aonde que realmente ela é desenvolvida. Então, ela é uma doença que se inicia na medula óssea, onde o sangue é produzido. Então, essa campanha, né, ela vem para alertar relacionada à prevenção e, claro, né, frisar a importância da doação da medula óssea. Então, vocês vão ver mais na frente que a gente vai estar informando para vocês como que pode fazer essa doação, onde que a doação ela é feita. Então, vai estar todas as informações lá mais no final para vocês. Então, né, voltando ao que foi falado no início dessa nossa fala, o fevereiro também é um mês de conscientização, né, que é a cor amarela, né, que ganha destaque, trazendo aí uma importância de mensagem de conscientização. Então, realmente, ela vem, né, para nos enfatizar da importância dos cuidados que temos que ter e também, né, de como que a população pode estar auxiliando, né, essas pessoas que se encontram hoje numa fila aguardando aí uma medula para que ela possa ser curada da leucemia. Então, o subtipo de leucemia nós temos aí a leucemia mieloide aguda, a leucemia mieloide crônica, a leucemia linfóide aguda e a leucemia linfóide crônica. A mieloide aguda, ela desenvolve-se rapidamente e pode afetar igualmente adulto quanto também as crianças. Então, assim, não tem um número X se vai ser adulto, se vai ser criança que vai ser acometido pela doença. Já a mieloide crônica, ela se desenvolve lentamente, sendo mais frequentemente nos adultos. Então, é uma porcentagem muito pequena que a gente tem em crianças. Já a linfóide aguda, ela avança rapidamente e pode ocorrer em crianças e adultos. Então, tanto faz a criança quanto adulto pode ser acometida por esse tipo de leucemia. Já a linfóide crônica, ela se desenvolve lentamente e afeta mais frequentemente os adultos. Então, os tipos de leucemias, elas são agrupamentos, né, que geralmente é muito rápido, de um desenvolvimento e agravamento da doença também rápido. Então, ela pode ser, como a gente já mencionou anteriormente, né, aguda e crônica. Quando a gente fala em aguda, a leucemia ela pode progredir rapidamente, porque aí há mais células imaturas do que células maduras. Já a crônica, ela geralmente progride mais lentamente e permite que as células cancerosas se desenvolvam mais. Então, vocês viram que a diferença de uma para a outra ela é muito pequena, mas vocês percebem que a aguda é rápido, seu início, e a crônica ela mais lentamente. Daí, a gente ter, né, realmente atentos quais são os principais sintomas da leucemia. Então, em alguns pacientes, a leucemia ela apresenta com maior suscetibilidade às infecções oportunistas devido à redução do número de leucócitos, que são as nossas células responsáveis pela defesa do nosso organismo. Quando ocorre essa diminuição do número de plaquetas, que são as nossas células responsáveis pela coagulação do sangue, é comum a presença de hematomas espontâneas, sangramento gengival e petequias,
que são aquelas manchas, né, avermelhadas que aparecem na nossa pele. E também ocorre a diminuição das células vermelhas, que são as nossas hemácias, que é as células que é caracterizada principalmente pela anemia e fraqueza. Então, a pessoa geralmente começa a se sentir com dificuldade de caminhar, com inapetência, que é a dificuldade também de alimentar, e com isso levando, muitas vezes, a pessoa a ficar acamada. Por isso que é importante ficar atento, né, a todos esses sintomas. Então, como eu já disse, né, a perda do apetite não significa que toda perda do apetite significa que a pessoa tem leucemia. Por isso a importância, né, do acompanhamento médico para qualquer sinal e sintoma que apareça numa pessoa, ela precisa consultar seu médico. Então, além da perda do apetite, a gente também tem o emagrecimento. Então, todos esses sintomas, eles precisam ser estudados para ver o que está acontecendo com essa pessoa. Às vezes, o emagrecimento é porque a pessoa, muitas vezes, está fazendo aí uma dieta e não se atentou a isso, né? Só que isso não acontece com a criança. Aumento de glândulos do fígado e do baço. Então, às vezes, são locais que as pessoas não conseguem, muitas vezes, observar, porque isso só vai ser verificado na palpação realmente do paciente. Os sintomas, eles são, às vezes, semelhantes a uma gripe. Então, a pessoa pode estar com mal-estar, com dor no corpo, com uma dificuldade de alimentação, às vezes, tudo que come não consegue que esse alimento, ele realmente faça todas as suas necessidades no nosso organismo, e também pode ser acometido por dores articulares. Então, vocês observam que são sinais e sintomas que, às vezes, pode ser de uma simples gripe. A pessoa pode apresentar todos esses sintomas. Às vezes, a pessoa pode estar aí com uma virose. Pode ter algum desses sintomas? Pode. Então, o que é importante? É procurar um atendimento médico para que possa ser diagnosticado e realmente verificar o que está acontecendo com esse paciente e conseguir fazer o tratamento corretamente. Então, essa figurinha aqui é só para vocês observarem os nossos órgãos que são acometidos e que quando eles sentem todos aqueles sinais e sintomas. Então, por exemplo, no que diz respeito aos sintomas gerais, a pessoa pode apresentar febre, perca de peso e infecções recorrentes. Essas infecções, elas podem ser tanto da corrente sanguínea, quanto uma infecção sanguínea, pode ter também infecções do trato respiratório superior, pode ter também infecções urinárias. Então, são várias as infecções que o nosso organismo possa desenvolver. E, às vezes, essa febre, essa perca de peso, pode ser por causa disso, não simplesmente pela leucemia. Por isso, né, enfatizando bem para vocês, o diagnóstico é a parte fundamental para qualquer tratamento que a pessoa deva fazer. No que diz respeito aos pulmões, a pessoa pode sentir falta de ar e cansaço muito facilmente. Então, ela percebe que ao subir uma escada, ao fazer qualquer atividade física, o cansaço dela está sendo muito recorrente. Então, isso também precisa ser avaliado. Fraqueza muscular. É aquela sensação que parece que o seu músculo, ele não tem força para nada. Você vai tentar segurar, por exemplo, uma xícara na sua mão e aquele ali vai fazer com que você não consiga segurar essa xícara, né? Dor nas articulações, principalmente, né, de região de cotovelo, de joelho, né? Então, ficar atento a essas dores. Aumento dos linfonodos nos glândulos, tanto em região cervical, quanto em região de fígado e de baço, né? E no que diz respeito à pele, a pessoa pode apresentar também suores noturnos e sangramento fácil e manchas roxas, que são aquelas manchas que aparecem no nosso corpo, que muitas vezes você fala, eu não bati em lugar nenhum, e aquela mancha está lá. Às vezes pode ser uma mancha que ela não é dolorida, é uma mancha que realmente apresentou por alguma deficiência no nosso organismo.
Então, são alguns desses sinais e sintomas, de acordo com os nossos órgãos, que pode apresentar. As causas. Não existe aí uma causa única para todos os tipos de leucemia. Cada tipo de leucemia, ela possui sua própria causa. Então, suspeita-se de ser causada por vários fatores, dentre eles, tabagismo, que é o hábito da pessoa ter de fumar, radiação, que é a radioterapia, né, raio-x, mesmo que não seja no que diz respeito aos exames, mas a pessoa estar exposta a esse tipo de radiação, né? Até porque se todas as vezes que vocês observam que a gente vai fazer um exame desse, a gente precisa estar protegida para que esses raios não afetem o nosso organismo. A síndrome de Down e outras doenças hereditárias, o produto benzeno, quimioterapia, que é algumas classes de drogas que muitas vezes o paciente tem que utilizar para algum tipo de tratamento, e síndrome mieloide displásica e outras desordens sanguíneas. Então, vocês observam que a gente tem aí várias causas, né, que pode ser indício, né, de um diagnóstico de leucemia. Como que a gente pode prevenir o câncer? E aí a gente vem a pergunta, né? O câncer é possível prevenir? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, considera-se que cerca de 40% das mortes por câncer poderiam ser evitadas, o que faz da prevenção um componente essencial de todos os planos de controle do câncer. Então, uma vez que o câncer é uma doença cujo processo tem início com um dano a um gene ou a um grupo de genes de uma célula que progride quando os mecanismos do sistema imunológico de reparação ou destruição celular, ele falha. E aí a pergunta, então, cabe, né? Quais fatores podem contribuir para o desenvolvimento do câncer? Né? Então, essas são perguntas que a literatura vem nos trazer como resposta, né? Que refere-se a um conjunto de medidas para reduzir ou evitar essa exposição a esses fatores que a gente já mencionou anteriormente, que pode aumentar aí a possibilidade do indivíduo desenvolver uma determinada doença ou sofrer de um determinado agravo, comumente chamado de fatores de risco. Então, esses fatores do câncer, né, eles podem ser encontrados no ambiente físico, ser herdado ou representar comportamentos ou costumes próprios de um determinado ambiente social e cultural. Então, a prevenção, com ênfase nesses fatores associados ao modo de vida, em todas as idades e com intervenções de combate a agentes ambientais e ocupacionais cancerígenos, pode trazer, sim, bons resultados na redução do câncer. Então, vocês observem que aí a literatura traz para nós o que a gente pode ter como prevenção realmente. É evitar algumas coisas que podem ser prejudicial ao nosso organismo e, a partir daí, né, desenvolver algumas doenças. Então, aqui é só para vocês, eu trouxe essa estatística, só para vocês terem também alguns dados relacionados a alguns outros itens referente àqueles anteriores que a gente já falou, que inclusive um deles é o tabaco, né? Para vocês terem uma ideia, que, por exemplo, 30% relacionado à alimentação, 30% relacionado ao tabagismo e 15% é relacionado à questão hereditária mesmo. As outras porcentagens, 5% é questões de infecções repetitivas, 5% também de exposição do profissional à radiação, 5% relacionada à obesidade e à falta de exercício, né? A pessoa se manter muito tempo sedentária, sem nenhum tipo de atividade física. 3% é relacionado ao uso do álcool, tá? 2% relacionados aos raios ultravioletas, ter muito cuidado, né, na exposição do sol fora daqueles horários que os raios solares não vai ser importante para o nosso organismo, que a gente também precisa, né, de um pouco de sol para a questão da nossa vitamina D. A poluição aí está em 2%, e os outros 1% são todas aquelas outras situações que nós podemos estar expostos.
feito o diagnóstico para a pessoa ser informada que realmente todos aqueles sinais e sintomas que a pessoa estava sentindo, o diagnóstico realmente foi de leucemia. Então, ele é feito por meio de uma análise laboratorial ao paciente, porém, a confirmação, ela só é feita com exames da medula óssea. Então, quais são os exames que a gente pode ter antes dessa confirmação, que seria a punção? O exame físico bem feito, análise sanguínea, que são os exames laboratoriais para saber como que estão as nossas escórias de hemácia, leucócito e assim por diante. Realizar uma biópsia através de uma punção lombar e radiografia do tórax. Para a gente pensar em todo esse cuidado, que a nossa ênfase aqui maior é realmente a parte de prevenção e informação, eu trouxe para vocês alguns diagnósticos que nós, enquanto enfermagem, vamos observar nesses pacientes e o que são as inferências que devemos propor quando observamos esse diagnóstico. Então, por exemplo, quando a gente percebe que a criança ou o adulto está com intolerância à atividade relacionada à fraqueza. Então, aí, nesse momento, a gente tem que proporcionar a essa criança e esse adulto algum tipo de atividade que ele faça, que ele não vai cansar, que ele não vai sentir dor, para que ele realmente não fique sem fazer algum tipo de atividade física. Risco de infecção relacionada a procedimentos invasivos. É o cuidado que nós, da saúde, temos que ter no que diz respeito à punção, para verificar se não tem nenhum sinal de hiperemia. Se tiver, a gente vai ter que trocar essa punção. Ter os cuidados de higiene, que um dos mais importantes é a higienização das mãos, para que no momento que a gente vai tocar esse paciente, no momento que a gente vai fazer qualquer tipo de procedimento, a higienização das mãos, ele é extremamente importante, porque é através dela que a gente faz essa transmissão. Hipertermia relacionada à doença de base. Então, observar como está a temperatura corporal dessa criança ou desse adulto, Risco de integridade da pele prejudicada. Termos o cuidado que essa criança ou que esse adulto, na sua internação, ele precisa ter uma mobilização correta no leito. Se ele não consegue fazer isso sozinho, que o profissional faça a cada 2 horas, para que não ocorra nenhuma lesão na sua pele. E dor aguda relacionada a agentes lesivos. Então, nós temos que observar se a criança ou adulto, ele apresenta esse diagnóstico e como a gente quais são as ações que nós temos que propor para essa melhoria. Então, no diagnóstico relacionado a risco de infecção, relacionada à imunossupressão, nós devemos fazer o quê? Monitorar sinais e sintomas sistêmicos e locais de infecção, seguir as precauções neutropênicas e ensinar o paciente e ao familiar a forma de evitar essas infecções. Aí a outra é risco de sangramento relacionado a coagulopatias inerentes, que são as trombocitopenia. O que é que nós temos que propor enquanto intervenção? Monitorar sinais de sangramento, monitorar a contagem de plaquetas, orientar sobre sinais a equipe de saúde, evitar procedimentos invasivos, orientar quanto à escovação dos dentes e o repouso absoluto no leito. No que diz respeito a risco de tensão do papel do cuidador, quais são as intervenções? Encorajar a família a participar de grupo de orientação e apoio, encaminhar a família ao serviço de psicologia para o acompanhamento necessário. Então, nesses diagnósticos, essas são as intervenções importantes que devemos ter. E qual que seria a vantagem de todas essas informações? Primeiro, a implementação do diagnóstico de enfermagem,
ela traz vários benefícios aos cuidados do paciente. Primeiro, o planejamento das ações, a organização, melhor controle clínico e de risco, que demonstra com clareza um compromisso de unir teoria, formação e prática baseadas em evidências. E, claro, os registros padronizados da assistência de enfermagem, eles devem permitir focalizar as necessidades dos pacientes oncohematológicos, como também avaliar a evolução clínica e a recuperação do estado da saúde e bem-estar do nosso paciente. Então, o que é que vem tudo isso para nós? Informação, que é o mais importante. Então, esse folder aqui, ele traz medula óssea, uma vida pode estar em suas mãos. Então, a partir de agora, eu vou estar dando informação para todos os nossos ouvintes como podemos ser um doador de medula óssea. Então, primeiro passo, você deve ir a um hemocentro especializado e cadastrado no site do INCA, né, com documento oficial de identidade e preencher o cadastro com os dados da pessoa. Então, quando você chega no hemocentro, ele vai fazer seu cadastro, vai fazer uma breve anamnese, naquele momento vai estar coletando ali uma coleta de sangue para ficar nos seus dados e você já vai ficar inscrito nesse banco, que ele é o Banco Nacional. Né? E aí, após essa coleta desse sangue, o seu sangue passa por exame, né? No quarto, o resultado do exame e os dados pessoais do doador são incluídos no REDOME, que é, né, ligado ao INCA. Após essas informações genéticas são cruzadas com os dados dos pacientes, né, se por acaso você for compatível e for confirmado, né, do doador, será informado e deverá decidir sobre a doação. Então, caso o doador confirme a doação, novos exames serão realizados. Então, a doação é feita em centro cirúrgico, sob anestesia, que pode ser peridural ou geral, ou colhido por aférese, em ambulatório a critério médico. E, por último, nos primeiros 3 dias após a doação, pode haver desconforto no local da punção, né, que pode ser amenizado com o uso de anestésico comum. Após uma semana, o doador já pode voltar às atividades habituais e sua medula se recompõe em 15 dias. Então, vocês viram que é um processo fácil, tranquilo e que só depende de cada um de nós salvar mais uma vida. Né? Aí, quando a gente fala em doação de medula, a gente realmente está tirando uma pessoa de uma fase de uma doença e ela ter uma vida saudável. Então, fevereiro considerado o mês amarelo, né, que é o mês de conscientização para o diagnóstico precoce e tratamento da leucemia. Então, seja um doador de medula óssea, né? E para ter maiores informações, é só vocês procurarem realmente qualquer banco de um hemocentro em Goiânia. Onde você faz uma doação de sangue, você vai ter todas as informações necessárias. Então, para essa nossa breve fala de hoje, essas são as nossas referências que foi utilizada para esse nosso bate-papo de hoje. Agradeço imensamente a presença de todos, o meu muito obrigado e até a próxima.